Olá, amigo. Gostaríamos de dar continuidade aqui à nossa meditação, nosso estudo no livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 6. Vamos fazer a leitura e meditar no verso 2. O texto ele vai dizer assim: Vi, então, quando apareceu o cavalo branco, o cavaleiro tinha um arco e deram para ele uma coroa. Ele partiu vitorioso para vencer. Como já dissemos nos dois últimos vídeos, muitas ideias, muitos ensinos, muitos pensamentos são extraídos destes textos. Ensinos esses que vão a extremos, alguns ensinando que o cavalo aqui branco, o seu cavaleiro, representa algo relacionado às coisas de Deus, às coisas do bem. Outros vão a um outro extremo, dizendo que este cavalo, o seu cavaleiro, representam algo relacionado às coisas do mal. Mas veja, se analisarmos individualmente o que esta mensagem está trazendo, sem querer trazer comparações, amarrando o entendimento que vamos ter deste cavalo com os demais, né? Se entendermos que sim, é possível extrairmos lições da coletividade, da totalidade ali dos seres, mas individualmente cada um também tem o seu ensino, a sua lição a nos trazer. Individualmente, o que esse texto está falando? Em toda palavra, o branco ele é a cor que representa as coisas de Deus, né? O branco ele é a cor que favoreceria melhor a aparição, a visualização de manchas. Então, para trazer uma ideia de sujeira, né? Então, para trazer uma ideia de que a vitória do Filho de Deus sobre a mancha do pecado, a sujeira que é o pecado, é total e definitiva, o branco ele é usado como este símbolo. Então, as vestiduras vão ser apresentadas, aquele que vence é identificado como vestindo vestes brancas, dando a entender que para aquele que, pelo sangue de Jesus, se torna vitorioso, o pecado não tem mais nenhuma mancha, nenhuma nódoa, não tem mais nada na vida desta pessoa. É o ensinamento que traz, né, a cor branca dentro do Apocalipse. E aqui ele faz uso, nos 4 primeiros selos, de animais, cavalo. O que é o cavalo nos tempos de João? Ele é um meio de transporte para fazer com que as pessoas, né, os exércitos, vencessem a barreira das distâncias. Um exército ele quer vencer e o seu inimigo está a muitos quilômetros dali. Então, qual é a melhor maneira de chegar até aquela localidade para que o exército pudesse ali impor, no caso dos exércitos humanos, né, a sua força, né, o seu poderio? O cavalo era a melhor maneira de se fazer esse deslocamento de uma região a outra. Então, o texto, aqui na profecia, quando ele faz uso deste animal cavalo, ele quer transmitir para nós esse deslocamento do cavaleiro. Então, este conjunto cavalo e cavaleiro branco, o arco e a coroa simbolizam o evangelho. Nós vemos, por exemplo, o evangelho se deslocando para alcançar todas as pessoas na orientação de Jesus em Mateus, em Atos, né? Atos no capítulo 1, o verso 8. Jesus mesmo ele vai dizer, antes da sua ascensão, pouco após a sua ressurreição, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja neste texto, este texto ele está incorporando a linguagem que é trazida ali em Apocalipse, porque o Apocalipse fala de um cavaleiro sobre um cavalo branco que tem coroa e um arco na mão. E o que é essa mensagem? É a ideia contida aqui neste texto. A ideia contida de um deslocamento para levar este evangelho que quer tirar da vida das pessoas a mancha do pecado, dar às pessoas a coroa da vida, né? Fazer com que essas pessoas tomem posse desta promessa para que um dia recebam esta coroa da vida. Então, esse deslocamento que Jesus está transmitindo aqui: sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Mas daí avança-se, né? Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a ideia de Jesus ali, Atos capítulo 1, 8, o evangelho abrangeria, alcançaria o mundo todo. E é o que está sendo descrito aqui por este cavalo branco. Este cavalo e o seu cavaleiro com um arco, né? Numa batalha, uma das formas de alguém, né, o soldado, alcançar o inimigo à distância era através do arco. Então, isso que transmite está trazendo para nós essa ideia desta capacidade que o evangelho tem de alcançar pessoas que estavam distantes até do pregador de alguma maneira. Então, este texto de Atos, capítulo 1, verso 8, mostra essa capacidade que o evangelho tem de vencer as barreiras assim do espaço, né? E iniciando-se em Jerusalém, mas daí ali
digamos, não se limita a este território, vai para a Judéia, não se limita a este território, vai para Samaria, não se limita a estes territórios e abrange o mundo todo. Então isso está sendo representado ali no cavalo branco. Temos um texto aqui também em Mateus, uma conversa que Jesus está tendo com seus apóstolos, seus discípulos. Vamos ler aqui Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, para termos a ideia de todo o contexto do diálogo, mas depois vamos nos deter só no verso 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou-lhe aos seus discípulos: quem diz o homem ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas, mas vós, continuou, quem dizeis que eu sou? Responderam Simão, Pedro: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não fostes a carne ou sangue que lhe revelaram, mas o Pai que está nos céus. O texto, então, que queremos meditar, né? Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, este texto, eles estavam numa das muitas jornadas de Jesus, eles estavam se deslocando ali de um lugar para outro, e Jesus faz uma pergunta aos seus apóstolos, ali, aos seus discípulos: que diz o povo que és, o filho do homem? Quem eu sou na visão do povo? E houve ali algumas descrições de Jesus. Ele faz uma pergunta importante: e você? E essa é uma pergunta que cada um também tem que responder. Você, o que diz que é o filho do homem? E então Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, né? O enviado de Deus. Então Jesus, ele disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito. E tu és Pedro, né? Um pedregulho, né? Parte da... Mas sobre esta rocha, se referindo a ele, Jesus, não a Pedro, sobre esta rocha, sobre mim, edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui ele está falando as portas do inferno no sentido assim: a morte não vai prevalecer sobre o evangelho de Deus. É a ideia também trazida no cavalo branco, porque o cavalo branco, ele é símbolo de um deslocamento, não somente no espaço, conforme a gente pode ver no texto de Atos, capítulo 1, verso 8, que diz: serei minhas testemunhas. Onde? Jerusalém. Apenas ali? Não. Na Judéia também. Apenas em Jerusalém e na Judéia? Não. O espaço, ele vai aumentando. E em Samaria, aos confins da terra. Então, o texto mostra que o propósito de Jesus com o evangelho é que ele avançasse em todos os territórios, todo o espaço fosse levado este evangelho, oportunizando as pessoas, dando a elas a oportunidade de conhecer e aceitar este evangelho também. Daí, esse texto de Jesus, ele traz uma outra dimensão da vitória do evangelho, que também está sendo simbolizada através do cavalo, que é o avanço, não no espaço apenas, mas também no tempo. O tempo que é tão cruel com os seres humanos e faz com que uma das poucas certezas que cada ser humano pode ter na vida é de que, se Jesus não voltar, nós vamos o quê? Vamos morrer. Só que conosco não morrerá o evangelho, porque Jesus diz que as portas da morte, da sepultura, não prevalecerão. O evangelho, ele é capaz de fazer com que as pessoas o aceitem, não apenas no momento lá que Jesus estava falando. O evangelho, ele não tem uma capacidade de converter, convencer pessoas, de trazer pessoas que queiram agregar-se ao povo de Deus, que queiram reunir-se ao povo de Deus somente para um momento da história. Mas a história vai avançando e o evangelho vai avançando também. Outras pessoas vão substituindo aquelas que vão morrendo, né? Vão morrendo pessoas aceitando este evangelho e aguardando a ressurreição. E outras vão aceitando este evangelho. Então, o cavalo branco também simboliza essa vitória do evangelho sobre o tempo. Ele viaja no tempo. Ele sai vencendo e para vencer. Não há uma previsão de derrota para o evangelho. E uma outra forma da gente verificar que o texto ali, ele está falando do evangelho, nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui, né, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 em diante. Ele mostra uma outra característica que também é apresentada ali em Apocalipse 2, 6, verso 2, né, quando fala do cavalo branco, o seu cavaleiro, que ele foi-lhe dado uma coroa. O apóstolo vai dizer assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo de minha partida é chegado.
combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, veja, esta coroa é semelhante àquela que é dado àquele que está sobre o cavalo branco, né? Me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Perceba que Paulo ele também fala do evangelho nas suas dimensões de tempo. No momento em que ele estava vivendo, ele está terminando a sua carreira, né? Ele diz assim, já faz uma avaliação da sua trajetória, sabe que a morte ele está chegando, e ele diz assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Então, a ele, lá no primeiro século, mas todos os que amarem a sua vinda. Então, perceba que a coroa da justiça, ela está sendo concedida, conforme é dito aqui em Apocalipse, né? Vai dizer assim, venha, o cavalo tinha um arco na mão e deram para ele uma coroa. Deram para ele uma coroa. E este dar a coroa é uma ação que acontece quando? É uma ação que tem acontecido ao longo da história do povo de Deus, desde os tempos do início, né? Os contemporâneos de Paulo, aqueles que primeiro aceitaram o evangelho, que pregaram o evangelho, que já estavam vendo a morte chegar para eles, já na expectativa de ter esta coroa reservada. Ele vai dizer assim que desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas todos os que amarem a sua vinda, nesta frase, todos os que amarem a sua vinda, nós podemos ver a igreja transcorrendo os séculos, passando a história através dos séculos, porque este evangelho ele vai sendo pregado, pessoas vão aceitando este evangelho e tem a garantia, pela promessa de Deus, de ter a sua coroa reservada. E quando que receberão essas coroas? O próprio apóstolo vem dizendo aqui, na ocasião da volta de Jesus. Então a gente pode identificar, penso eu, sem nenhuma dificuldade, que este capítulo, verso 12, ele está descrevendo o evangelho, e é evidente que ele tem uma fase onde a cor branca é uma cor predominante, e depois essa cor não é mais predominante, vai sendo substituída por outras características, mas esta característica de um evangelho puro, que concede coroa àqueles que amam a volta de Jesus, é algo que vai percorrer desde o seu início até a finalização da pregação da obra. O cavalo, ele não pode, este primeiro selo, não pode descrever um período específico e único na história, como pudéssemos marcar. Isso aqui vai desde o início da igreja até, por exemplo, o ano 100, ou até o início da igreja até o ano 313, coisa parecida da história. Mas as características aqui são características do evangelho e são características que existirão até que chegue a volta, o momento da volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos estar participando entre aqueles que terão a sua coroa reservada, caso aconteça algo como aconteceu com Paulo, a morte chegue antes. Ou aqueles que passarão por um processo, conforme o mesmo Paulo descreve em 1 Coríntios 15, um processo de transformação sem passar pela morte. E receberão também igualmente a coroa. Então que Deus nos dê, né, desejo sempre no coração de preservarmos os ensinos da palavra, manter-nos como alguém que também propaga este evangelho, para que no dia da grande coroação de todos aqueles que participarem, né, desta mensagem que está contida neste verso 2 de Apocalipse 6, no dia dessa grande coroação, que haja também para mim e para você uma coroa reservada para recebermos da mão de Jesus. Amém.